Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, boa noite. Aqui estamos para fazermos o comentário de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 278. Essa questão ela está no livro 2º do Livro dos Espíritos, o livro que fala das relações do mundo espírita, da vida espírita, da relação do mundo espiritual com o mundo físico, né? Especialmente quando dessa relação do mundo físico com o mundo espiritual. Bem, especificamente, o nosso estudo está no capítulo 4, no capítulo 6, que aborda a vida espírita. Então, fala da nossa condição na vida como espíritos, no mundo espiritual. Essa abordagem, ela fala das ordens dos espíritos, das diferentes ordens, né? Então, nós estamos nas relações além-túmulo. Quais são as relações dos espíritos além-túmulo? E a questão 278, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos de diferentes ordens estão misturados? Porque a gente viu, né, nas questões anteriores, quando a gente vai estudando o Livro dos Espíritos, a gente vê que os espíritos possuem uma estrutura, né, em que, à medida que os espíritos são mais evoluídos, eles têm uma predominância, uma autoridade sobre os menos evoluídos. Quanto mais evoluídos, eles se impõem sobre os menos evoluídos. Os espíritos, né? Um espírito como Jesus, que tem, né, um grau de evolução muito superior a nós, por exemplo, ele, pelos seus conhecimentos, pela a sua grandeza moral, ele consegue se impor sobre nós. E a gente tem vários exemplos disso nas passagens, né, que os evangelhos mostram, né? Por exemplo, no caso da mulher adúltera, né, quando os fariseus tentaram confrontar Jesus, que quiseram confrontá-lo quando fazer com que ele entrasse em contradição, né, com a lei de Moisés e com o próprio ensinamento que ele fazia, porque ele falava que a gente não devia matar, maltratar ninguém, e eles levaram, essa mulher foi pega em adultério, Moisés manda apedrejar pela lei, nós temos que apedrejar ela. E aí, como nós vamos fazer? Aí Jesus para, né, escreve na areia e fala: atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Quer dizer, ele não foi contra a lei de Moisés. Mas falou: apedreja quem não tiver pecado. E aí todo mundo, né? E o evangelista fala, começando pelos mais velhos, quem tinha mais pecados já foram saindo primeiro, e depois os demais. Porque nós não somos perfeitos, todos nós temos defeitos, né? E por que nós iríamos condenar aquela mulher? Não é mesmo? Então, a gente vê a autoridade moral que impõe a superioridade uns pelos outros. Então, os espíritos, né, eles acabam se classificando pela
pela superioridade de caráter, né? Não é como no nosso mundo que as pessoas se impõem sobre as outras pelo poder econômico, pelos valores mundanos. Mas no mundo espiritual, a superioridade se dá pelos valores, pelas qualidades morais que os espíritos têm. E aí eles se sobrepõem. Então aí vem as diversas, né, ordens. Então, na questão 278, os espíritos, o Kardec pergunta, né? Os espíritos de diferentes ordens, os mais elevados, os menos elevados, eles estão misturados? Aí os espíritos respondem: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Afastam-se ou se aproximam segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. Aqui na Terra é assim. A gente se afiniza e se agrupa, né? Nós acabamos nos agrupando por afinidade. Aqueles que gostam de um tipo de farra acabam se juntando. Aqueles que gostam de determinadas práticas se agrupam para viver aquelas práticas. Os que gostam de beber, os que gostam de pescar, os que gostam de fofocar, os que gostam, vão se juntando, não? Nós somos assim. Os que gostam de futebol vão para o futebol, os que gostam de novela se juntam para ver novela, os que gostam de cinema vão para o cinema. Nós somos assim. Então, a afinidade nós vamos nos agrupando. E dentro de uma cidade, de uma sociedade, nós temos diversos grupos. Então temos diversos grupos de diferentes graus de evolução se agrupando, né? Então, por isso que diferentes ordens se agrupam no mundo espiritual da mesma forma, como acontece aqui. Agora, o que faz os espíritos se agruparem, se unirem, se juntarem, são suas afinidades. Aqueles que têm prazer em ajudar, aqueles que têm, né, prazer em estudar, aqueles que têm prazer em adquirir conhecimento, em evoluir, em crescer como ser, eles vão se afinizar, vão se reunir, vão se esforçar para isso. Aqueles que preferem viver a vida de forma ociosa, eles vão ficar. Da mesma forma que acontece aqui, isso tem no mundo espiritual também. Então, é isso que os espíritos falam. Afastam-se, porque aqueles que pensam diferente não vão ficar juntos, eles se afastam. E aqueles que pensam iguais se afinizam, se juntam. Então, afastam-se ou aproximam-se segundo a semelhança ou divergência de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso, aqui na Terra, é o reflexo obscuro. Então, um reflexo nosso é tímido comparado ao que acontece no mundo espiritual. Lá isso é muito mais claro, muito mais nítido.
né? Os da mesma forma, os da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas, pela necessidade de se encontrarem entre os seres semelhantes a eles. Então, nós vamos buscando os semelhantes. Da mesma forma que aqui, no mundo espiritual, de forma até mais clara, isso acontece de forma mais nítida. Por isso, espíritos, né, de diferentes ordens acabam, né, se esbarrando no mundo espiritual. Mas a afinidade se dá com aqueles que são semelhantes a nós, né? O Kardec aproveita essa resposta dos espíritos e tece um comentário. Ele fala assim: igual a uma grande cidade onde os homens de todas as classes e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela similitude de gostos, onde o vício e a virtude se acotovelam, sem se falarem. Então, né, a gente tem, às vezes, num espaço físico próximo, pessoas, enquanto umas estão na ociosidade, planejando algo de ruim, outras unidas em pensamento, buscando semear o bem, fazer o bem. E ali, né, se acotovelando com propósitos distintos. Isso também acontece no mundo espiritual. Então, por isso os espíritos dizem que sim, não. Que os espíritos podem se misturar no mundo espiritual, espíritos de diferentes ordens. A mistura se dá nesse sentido, nesse aspecto, né? Mas os interesses são diferentes. Enquanto um procura o ambiente para o seu propósito maligno, de semear o mal, a discórdia, a desunião, os outros vão para procurar semear o bem, o amor, a união e a concórdia. E isso vai no propósito de cada um, o grau de evolução de cada um, né? Agora, que é interessante a gente saber que à medida que a gente evolui como ser espiritual que somos, nós vamos adquirindo valores que nos colocam numa condição moral de superioridade em relação aos espíritos inferiores. Mas essa superioridade moral não nos traz orgulho e vaidade. Ela nos dá uma condição de valores morais superiores. E dessa forma, encerramos nosso comentário dos livros espíritos na noite de hoje. Que assim seja.